Jornal Mundial. Bom dia. Bom dia. Hoje, dia 1º de setembro, Hitler, líder da Alemanha nazista, faz seu primeiro ataque à Polônia. Os declarantes enviam mais de 1.500.000 soldados para a Polônia. Tudo isso por conta da revolta de Hitler com os territórios perdidos após o fim da Primeira Guerra Mundial. Enviou seus caças e bombardeiros para atacar campos de aviação, ferrovias, locais de concentração para as tropas inimigas. Mais informações agora com a nossa repórter Ana Carolina. É isso mesmo, Sara. Mandaram um pacote nada desejável, com 1.500.000 soldados e 6 divisões Panzer, que juntos somavam 2.500 tanques e mais de 2.000 aviões. O objetivo de Hitler é invadir a Polônia pelo norte e pelo sul, deixando o país em poucas semanas em destroços. É com você, Sara. Obrigada, Ana Carolina, nossa repórter, por suas informações detalhadas. Hitler constrói um campo de concentração. É um centro de confinamento militar, instalado em área de terreno livre e cercada por tela de arame farpado. E ele também constrói algum outro tipo de barreira, cujo perímetro é permanentemente vigiado para suster prisioneiros políticos de guerra e para outros fins também, como deficientes, judeus e negros. Agora com mais detalhes com nossa repórter diretamente da cidade de Munique, Valentine Veras. Boa tarde, estamos ao lado do campo de concentração da Dachau, aqui na Alemanha, onde Hitler abriga seus prisioneiros. Como vocês podem ver, há um arame farpado e um muro que divide os prisioneiros do resto do mundo. E eles são permanentemente vigiados. Saíram-se informações públicas de violências ocorridas dentro desses campos. Parece que 12 pessoas já foram mortas pelos soldados alemães. Com você, Sara. Obrigada com a nossa repórter Valentine Veras. E agora, com mais informações, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos enviou tropas norte-americanas para combater a Segunda Guerra Mundial. Com mais detalhes, diretamente dos Estados Unidos, com o nosso repórter Rigne Augusto. Agora tivemos notícias aqui urgentes que o Japão atacou a nossa base de Pearl Harbor e foram muitas mortes, ao total de 243 mil pessoas mortas. Os aviões estão caindo na base, então praticamente eles estão se matando para destruir a nossa base. Eles vieram pelo mar também e tá um caos, como você pode ver nas imagens que vamos mostrar agora. Está verdadeiro caos lá, então tome cuidado ao sair na rua, tome cuidado porque eles estão matando todo mundo. É com você, Sara. Obrigada com as nossas informações diretamente dos Estados Unidos com o nosso repórter Rigne Augusto. E agora, de antemão, informações. A Segunda Guerra Mundial, os países lutaram em parceria, uma das duas principais alianças que se formaram, o Eixo e a dos Aliados. Os três principais parcerias da aliança do Eixo eram a Alemanha, Itália e o Japão. Esses parceiros tinham em comum a expansão territorial e a destruição ou a neutralização do comunismo soviético. E agora, com mais informações, João Paulo. Bom dia, Sara. Vou falar um pouco também sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial está sendo muito controversa, embora o país tenha enviado soldados da Força Expedicionária Brasileira, a sigla FEB, para lutar ao lado dos aliados no campo de batalha. Enquanto isso, o governo flerta também com os países do eixo. Hoje o Brasil envia 25.445 soldados e 42 pilotos e 400 homens da Força Aérea Brasileira, a FAB, e onde eles permanecerão por 7 meses e eles estão sendo enviados hoje, em julho de 1944. Por outro lado, Getúlio Vargas deportou Olga Benário para a Alemanha, entregando uma judia ao governo nazista. A esposa de Carlos Prestes estava grávida, onde ela teve seu filho e foi levada ao campo de concentração, onde morreu aos seus 34 anos. E agora agradeço ao nosso repórter João Paulo, que explicou a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E agora vamos ver no mapa as cidades que Hitler está conquistando.
No mapa que vemos agora, mostramos a Europa no auge da expansão na Alemanha. O que vemos em azul escuro é a nazista Alemanha. Em azul mais claro, mostramos áreas sob ocupação alemã. No azul bebê, mostramos aliados alemães, co-beligerantes e estados fantoches. O que mostra no azul bem mais claro são nominal e desocupados. Áreas aliadas, que representam o verde e o vermelho, e a retomada durante a ofensiva de inverno em 1941 e 1942 soviética, que representa no vermelho com verde. Países neutros são os países que estão representados com a cor cinza, incluindo territórios anexados e ocupados. Dinamarca, Estônia, França, Reino da Grécia, Guernsey, Reino da Hungria, 1920 a 1945, Reino de Itália, Jersey, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Países Baixos, Noruega, Polônia, San Marino, República Eslováquia, RSS da Ucrânia, Reino da Iugoslávia. Olá, e agora voltamos aqui para o jornal de hoje. Hoje, dia 7 de maio de 1945, em Berlim, o que restava das tropas alemãs foi devastador para as tropas russas. A guerra à Europa estava terminada, mas para trás ficavam 60 milhões de mortos nazistas. E foi o conflito mais sangrento que tivemos em toda a história. E agora, o final da guerra foi precipitado quando Adolf Hitler deslocou uma grande parte de suas tropas para o Cáucaso, fonte de petróleo da União Soviética. Na célebre Batalha de Stalingrado, de setembro de 1942, aquela época justamente de fevereiro a 1943, mais de 1 milhão de soldados alemães morreram e os nazistas sofreram um revés que nunca se recuperaram. Portanto, só em fevereiro de 1945, as forças da União Soviética invadiram a Silésia e a Pomerânia, e ao mesmo tempo que as forças aliadas ocidentais entravam na Alemanha e se aproximavam do rio Reno. Em março de 1945, ainda deste ano, os aliados americanos, ingleses, canadianos e franceses atravessaram o norte do Reno e o sul do Ruhr, cercando as forças nazis, enquanto os soviéticos avançaram para Viena. No início de abril, as forças de aliados ocidentais finalmente ganhavam terreno em Itália e atravessavam a Alemanha Ocidental, enquanto as forças soviéticas invadiam Berlim. As duas forças encontraram-se nas margens do Elba, a 25 de abril. E no dia 30, o Reichstag foi capturado, simbolizando a derrota militar do Terceiro Reich de Hitler, no que foi, boatos de que Hitler se suicidou e que Japão se rendeu após aquelas bombas atômicas que foram lançadas para a cidade de Hiroshima e Nagasaki. E agora terminamos o nosso jornal com essas informações, que foi o conflito mais decadente de toda a história. Esperamos que não haja mais nenhum conflito como este futuramente. Boa noite. Erro de gravação. Vai. Foi. Não, pera, eu tenho que começar falando Bom dia, Sara, né? Aham. Bom dia, pode gravar. Aham. Você tá pronto? Não. Dança aí, vai, a gente ver. Calma aí. Do mundo. Todos só em fevereiro de 1945. Que foi, Valentim? Que salve, Valentim!
motivos técnicos, tivemos que dar uma pausa no nosso jornal. Mas agora já estamos de volta. E, no entanto, só em fevereiro de 1945, a União Soviética, as forças da União Soviética invadiram a Silésia e... Porra, velho. Ah,